Vamos lá. Bom, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e é um prazer estar conversando hoje com o Dr. Glaucio Nascimento, né? Um gineco-obstetra integrativo aí de mão cheia. E aí eu queria que você fizesse a sua apresentação aí, por mais que seja o seu canal, mas esse vídeo depois vai ficar disponível para milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Para a gente depois, quando editar, todo mundo saber quem está falando. Vamos lá, Glaucio. Então, eu sou o Glaucio, médico, ginecologista e obstetra. Também tenho a formação em medicina fetal como área de atuação. E há mais ou menos 4 anos eu comecei a ter essa abordagem da medicina integrativa. Ícaro, um grande amigo meu, foi um dos incentivadores. E aí, de lá para cá, eu tenho mudado bastante as minhas condutas, pensando fora da caixinha, né, como muitas vezes a gente gosta de falar. E aí percebi que os resultados no consultório melhoraram bastante depois da modificação das condutas, orientando mais em relação à alimentação, à prática de atividade física, toda a questão de mudança de hábitos, que Ícaro é um dos pioneiros aqui no Brasil. Então, de lá para cá, eu também tenho formação em prática ortomolecular, também em fisiologia hormonal, e ultimamente eu terminei a pós-graduação de nutrologia. Então, são 15 anos de muita dedicação, como também o próprio Ícaro, que tem ralado bastante com homeopatia, ortomolecular e tantas outras coisas, né, Ícaro? A gente tenta ajudar o próximo compartilhando conhecimento de qualidade e, como você bem falou, fora da caixinha, porque, infelizmente, a maioria dos colegas médicos fica com a sua formação convencional de faculdade e de pós-graduações, especialização, que eu não estou desmerecendo, é uma excelente formação, mas a gente não aprende na faculdade sobre hábitos saudáveis de vida, vitaminas, minerais, hormônios, com a profundidade e o enfoque que deveria. E aí, quando a paciente engravida, né, Glaucio, para a maioria dos médicos, torna-se ainda mais uma fronteira a superar, porque muitas coisas não podem mais ser prescritas, feitas, principalmente os fitoterápicos, né, mais naturais, mas nessa live de hoje a gente vai tentar esclarecer o que pode e o que não pode, e o que deve ser feito e o que não deve ser feito quando a mulher quer engravidar e, acima de tudo, quando está grávida, né, Glaucio? Isso. Na verdade, quando a gente começou a estudar esse assunto, foi uma quebra de paradigmas minha, porque na minha formação tradicional, a gente sempre aprendeu que a gente não tem necessidade de suplementar, né, de fazer uma suplementação polivitamínica, né? Então, a formação da gente sempre é tradicional, com hospitais do SUS, e aí, naquela época, existia essa orientação de não suplementar. Então, depois de muitas cobranças, de pensar diferente, eu comecei a suplementar e comecei a perceber que os resultados eram completamente diferentes. E venho persistindo, estudando bastante diversos artigos sobre isso, e, para minha surpresa, em 2017 saiu uma meta-análise da Cochrane, né, que é um órgão científico, um dos principais revisores sobre as condutas médicas e em outras áreas de saúde, e essa meta-análise indicou, sim, a suplementação de polivitamínicos. Tem mais benefícios do que, obviamente, os riscos. E aí, se já existe um trabalho tão profundo como esse, é preciso a gente estudar mais ainda e tentar direcionar, principalmente para a nossa população, um país terceiro mundo, sofrendo bastante ainda com defeitos congênitos, como a gente teve também recentemente, principalmente aqui em Pernambuco, a síndrome da zika congênita, e poucas pessoas falaram da importância do assunto em relação à questão da alimentação saudável e também da suplementação nutracêutica, né? Ícaro. Opa! Não estou escutando bem, Ícaro. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que Deus é pai, não é padrão. Hã? Não, agora eu estou escutando direitinho. Agora, melhorou? Gente, quando você fornece para o seu organismo condições adequadas para ele funcionar, que são os hábitos de vida,
que o Glaucio já colocou muito bem no site dele, tá? drglaucios.com, né? drglaucios.com.br. É primo seu, né? Perfeito. É primo. E aí, o que acontece, gente? Quando você dá vitaminas, minerais, hábitos saudáveis de vida para o seu organismo, desintoxicação, você desinflama, melhor alimentação, enfim, são coisas que o Glaucio fala no site dele e que eu falo lá no icaro.med.br/12 passos. Quando você dá condições para o seu organismo funcionar adequadamente, ele tem um potencial de recuperação, regeneração e melhoria louvável. E esse potencial é extremamente importante quando a mulher está grávida, porque ela não é mais responsável só pela vida dela, ela é responsável por outra vida em formação, né? E torna-se a mais importante que a suplementação seja adequada. Veja bem, nem todo mundo precisa suplementar. Se você for uma gestante que realmente você come extremamente bem e tem hábitos de vida excelentes, possivelmente a sua alimentação é suficiente, mas a gente sabe que isso é menos de 1% da população, né, Glaucio? O que você quer dizer sobre isso? Então, no mundo de hoje, onde a mulher tem modificado o seu papel na sociedade, cada vez mais a mulher está trabalhando, muitas vezes está até se estressando muito mais, a gente sabe que a qualidade de vida dela tem piorado. Daí porque o aparecimento de muitas doenças crônicas também no sexo feminino. Então, eu escuto diariamente minhas clientes reclamando também sobre a questão do estresse no trabalho, até a dificuldade na prática de atividade física, na questão da alimentação. Então, é muito difícil elas terem uma alimentação, digamos assim, nota 10. Eu sempre procuro quantificar a questão dos hábitos, sobretudo em relação à alimentação, prática de atividade física, gerenciamento do estresse, sono, intestino e a ingestão de água, né? Acho que tem isso aí num livro aí sobre uns hábitos saudáveis, né? Que um amigo meu escreveu. Então, eu tenho aplicado isso e tenho me surpreendido como a qualidade de vida e principalmente os pilares da saúde dessas mulheres estão cada vez piores. E o que a gente tem surpreendido realmente como estas modificações, principalmente quando você melhora esses hábitos, a gente também tem um benefício enorme, um resultado fantástico na gravidez, principalmente no parto, né? E para o recém-nascido, né? Completamente diferente. A gente já sabe que se você já é uma pessoa que não gerencia bem o estresse, você passa isso aí para o seu filho, e tem até uma teoria que você passa, inclusive, não é nem só para o seu filho, você passa para o seu neto. Então, essas modificações que a gente chama de epigenética, elas são fundamentais no nosso entendimento. A gente precisa bater de frente mesmo, principalmente com o que você gosta de dizer, Ícaro. A gente tem que procurar o básico. Não adianta a gente querer o avançado se a gente não consegue o básico. Então, a gente está começando, já estamos em quase 13 minutos, né, mais ou menos, de áudio, e eu queria até um pouquinho direcionar sobre essa live que é extremamente educativa. Aqui a gente não está procurando ocupar o lugar de seu ninguém. Aqui são apenas orientações de duas pessoas que espontaneamente estão aqui no domingo à noite para trazer conhecimento. Ícaro, em particular, hoje é o aniversário da esposa dele, então acho que seria muita maluquice dele estar aqui no domingo. Ele ainda se deslocou para o consultório dele, eu estou falando da minha casa, então ele se deslocou para o consultório dele no dia do aniversário da esposa para fazer uma live aí para vocês. Então, não seria por acaso. Agora, é óbvio que todas essas informações, elas não vão substituir a consulta presencial com um profissional de sua escolha, seja ele um médico, nutrólogo, obstetra, ginecologista, homeopata, o que for, ou mesmo sua nutricionista, preferencialmente nutricionista funcional, né? Com certeza. Olha só, vamos começar então. Eu queria deixar claro um ponto que o Glaucio falou, a saúde dos intestinos e bons hábitos de vida antes de pensar até em alimentos e suplementação. Por quê? É muito simples. Se os seus intestinos não funcionam direito, você não foca em uma boa flora bacteriana, lactobacilar, você não foca em tomar água
direito, em exercitar-se adequadamente, em alimentos que tenham alto e menos alimentos, em enzimas digestivas para muitos casos. Você pode consumir os melhores alimentos ou tomar os melhores suplementos e eles sequer serão absorvidos em quantidade adequada ou serão absorvidos. Então, assim, é fundamental, na minha opinião, Glaucio, que a gente primeiro fale dos hábitos de vida e depois parta para sugerir suplementos que cada um aqui vai levar para os seus médicos, nutricionistas, para poder avaliar, concorda? Concordo. A questão dos hábitos, ela é fundamental, né? Recentemente eu recebi o convite da FAPS, né, para participar do Congresso de Ortomolecular. A gente vai ter uma aula sobre suplementação nutracêutica em obstetrícia, e aí a gente vê como é polêmico a ortomolecular. Eu não sei por quê, porque os pilares da ortomolecular é justamente aquela questão dos 5R, né? De você rebalancear a dieta, recolocar nutrientes, reparar dano celular que tem a ver com a metilação do DNA, reimplantar a flora intestinal, como você acabou de falar, a questão do intestino, e remover toxinas. Minha gente, se isso aí não for fisiologia, eu não sei o que é. Então, não existe combater essas, digamos assim, o que é mais fisiológico, é mais natural, o que faz mais sentido, né? Todo esse estudo sobre a suplementação nutracêutica começou quando eu tive esse paradigma de realmente observar os resultados positivos quando eu começava a suplementar, e depois eu comecei a fazer uma coisa simples. Eu comecei a ler o rótulo dos polivitamínicos e fiquei surpreso como eles são completamente diferentes e como eles contêm diversos corantes, conservantes e acidulantes. Então, muitas vezes é um absurdo. Às vezes você quer utilizar, né, estudar, praticar a ciência, e de repente, quando você pega diversos produtos, né, você observa a quantidade de conservantes, né? Então, poxa, não faz sentido você ter um nutracêutico, né, cheio de corante, muitas vezes até tem metal pesado. Então, é complicado. Do mesmo jeito que não faz sentido essa ciência toda numa pessoa que não dorme direito, não pratica atividade física, não gerencia bem o estresse, sabe? Assim, meio que tapar o sol com a peneira, sabe? Não faz sentido. A alimentação é super importante, mas como eu falei, cada vez eu me surpreendo quando está tudo organizado na questão dos hábitos de vida, né? Não apenas a alimentação isolada, mas, nossa, a questão do intestino, as mulheres, elas já têm uma dificuldade enorme no hábito intestinal, e quando fica grávida, muitas vezes existe uma maior dificuldade, né, na questão do esvaziamento intestinal. As próprias modificações que acontecem durante a gravidez dificultam a questão do hábito intestinal e, em muitos casos, até a questão da absorção de nutrientes. Gestantes que inicialmente costumam apresentar náusea e vômitos na gestação, muitas vezes é uma reação de um hormônio chamado progesterona. Muitas vezes é interessante para segurar a gravidez. Isso muitas vezes acontece nas mulheres que muitas vezes estão mais inflamadas, mas a gente também tem que se preocupar na questão da absorção dos nutrientes dessas pacientes, sabe? Então, tratar o intestino de uma forma personalizada, individualizada, a questão da alimentação, isso aí, sem dúvida alguma, é fundamental. Bom, vamos começar. É fundamental que a gestante ingira uma quantidade maior de água, regularmente, e água de qualidade, certo? O que você tem a dizer sobre esse aspecto, Glaucio? Então, o que eu gosto muito de comentar é o seguinte: muitas vezes, quando a gente fala em saúde, medicina, nutrição, as pessoas começam a falar alguma coisa, e quando chega assim, não, mas na grávida eu não sei. Não, mas parece que é outro ser humano, sabe? É outro ser, não, né? Então, assim, todas as orientações básicas que a gente tem para qualquer ser humano, né? Você também vai incluir a gestante, que inclusive faz parte da vida, né? Então, nada mais fisiológico do que a gravidez. Então, é lógico que a questão da água, ela é fundamental, e muitas dessas recomendações, elas vão seguir as mesmas orientações do período fora da gravidez, né? Então, a ingestão de água, ela é fundamental, e ela deve ser, eu costumo dizer, pelo mesma recomendação que você faz, né? A gente tem até essa pergunta no questionário,
se a paciente ingere pelo menos 2 litros de água por dia, né? Então, a questão da água é o básico, né? Não tem nem o que discutir. Né? Questão da nutrição celular, né? Eu gosto muito, inclusive, de avaliar a composição corporal e na gravidez existe uma diferença, porque a bioimpedância ela pode avaliar a quantidade de água. Isso é super importante. Alguns trabalhos recentes, eu sei que isso já é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas alguns trabalhos, inclusive, relatam que quando a mulher tem um excesso de água, e a gente vai se preocupar com a questão do edema, né? Então, ela vai ter um risco maior de pré-eclâmpsia, das síndromes hipertensivas. Então, a avaliação da composição corporal, principalmente de água, que muitas vezes as pessoas batem de frente à questão da bioimpedância, porque, poxa, pode ter falha, porque tem água no meio. Não. Os novos trabalhos sugerem que, inclusive, essa avaliação da composição corporal, em relação à água corpórea total e a relação entre a água corpórea extracelular e intracelular, ela é importante na predição de algumas patologias. Então, o que eu gosto de avaliar a água, eu gosto de avaliar na bioimpedância, antes de engravidar, preferencialmente, para eu ter uma noção. E aí, durante a gravidez, a gente também procura fazer uma avaliação em períodos específicos. Porque tanto o excesso como a falta de água vai ser prejudicial. Então, a gente procura sempre ter um meio termo. Uma forma mais objetiva de avaliar, ao meu ver, é a bioimpedância. Tem muita gente perguntando se a gente vai responder dúvidas ao final. Sim, gente, nós vamos responder ao final, tá? Sobre bioimpedância em gestantes, o Glaucio acabou de responder. É indicada, sim, com parcimônia em períodos certos e vai ajudar a avaliar a questão da água. Lembre-se, a maior parte do sangue é água. Se faltar água, o sangue pode ficar grosso demais, desenvolver com mais facilidade algumas coagulopatias e restringir o fluxo sanguíneo para o seu bebê, que está em formação. Então, é muito importante. E o excesso de água pode sobrecarregar os rins, a gente sabe que é um franco excesso, pode diluir excessivamente minerais e aumentar a perda urinária de minerais, fazendo com que, principalmente, potássio, magnésio, cálcio, zinco, ferro, mas principalmente cálcio, sódio e magnésio tenham perdas, e potássio, perdas expressivas, que podem causar mais náuseas, mais quedas de pressão, mais desconforto e até restrição do fluxo para o feto. Ou seja, foquem na água, gente, ela é importante. Nem tanto, nem tão pouco, mas um bom médico vai saber valorizar isso, né, Glaucio? Isso. E, assim, a questão da bioimpedância, muitas vezes é um pouco polêmico, já que eu comecei a falar, mas, assim, eu não tenho tanta dificuldade, porque eu também faço ultrassonografia e eu tenho como comparar essa variação na questão da composição de líquido, né, na gravidez, porque aí eu vou saber se realmente ela tem um polidrame, ou seja, um aumento do líquido, ou uma diminuição do líquido amniótico. Então, às vezes é difícil um profissional que não lida com obstetrícia ter uma análise mais adequada da água, até mesmo por bioimpedância, motivo qual muitas pessoas não recomendam a bioimpedância na gravidez. Muitas vezes as pessoas falam que é um risco se fazer bioimpedância na gravidez. E já que eu toquei no assunto, é bom deixar claro, não existe nenhum trabalho na literatura que informe esse risco. Em medicina, a gente não pode dizer, mas está escrito lá que não pode, não sei quem disse que não pode, minha nutricionista disse que não pode, meu médico disse que não pode, Ícaro disse que não pode. Não, peraí, qual o trabalho que diz que não pode? Né? Onde é que tem essa evidência que diz não pode usar? A tendência, eu tenho revisado bastante, existem diversos trabalhos sobre avaliação da composição corporal com bioimpedância, e, na verdade, o período da gravidez é o período onde você tem uma maior alteração na composição corporal da mulher. Então, o que não faz sentido é você oferecer apenas uma balança, né, a mulher pesar, e aí você não tem nenhum parâmetro. Eu peço perdão ao período que eu não fiz a avaliação por bioimpedância de diversas mulheres que, por acaso, engordaram de um mês para outro, sei lá, 3 quilos, e aí, de repente, eu vou reclamar. Mas eu não sei o que foi que ela ganhou. Se por acaso ela ganhou 2 quilos e tanto de água, né? Então, como é que eu vou saber? E eu vou estar reclamando, reclamando injustamente. Eu não sei se ela ganhou massa magra. Eu tenho um paciente que ganha massa magra na gravidez, que reduz gordura na gravidez, entendeu? Então, como é que eu vou saber? É pela balança normal? Não é. Então, assim, muito cuidado em relação à questão da avaliação da composição corporal. Mas vamos lá, né? Vamos para a nutrição, vamos para a suplementação, né? Bom, mas a gente pode falar mais um pouquinho sobre os hábitos?
Antes de ir para lá? Claro, você manda. Olha só. Segundo hábito, a maioria das pessoas respira mal, não foca em respirar de hora em hora profundamente, que é o mínimo, não foca em aprender a respirar profundamente, e o seu feto, tanto quanto você, vão precisar muito de oxigênio. A gente consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Fundamental, bastante foque em respirar fundo várias vezes ao dia e aprender práticas respiratórias. Verdadeiro ou falso, Glaucio? Claro, a questão da oxigenação é fundamental para o feto. Eu costumo até dizer que, e assim, a questão da respiração, existe uma íntima relação até com o gerenciamento do estresse. Pessoas que não gerenciam bem o estresse, muitas vezes respiram mal, né? Não levam oxigênio de forma adequada para a célula e aí prejudica. Então, é uma forma até de relaxamento, você respirar melhor, respirar profundamente. Hoje existem evidências científicas sobre esses métodos da medicina complementar, terapia mente-corpo. Então, não tem como você bater de frente quando você tem evidência. Então, respirar é fundamental. Você vai levar mais oxigênio para o seu bebê, você vai permitir um desenvolvimento desse bebê de forma mais adequada, você vai tranquilizar muito mais. Essa troca de oxigênio, ela tem importantes modificações, inclusive na placenta, né? Então, se você já leva uma oxigenação boa a partir, né, dos seus pulmões, isso vai chegar de forma mais adequada lá para o seu bebezinho. É fundamental. Antigamente, eu costumava até dizer que eu não acreditava muito nessa questão tanto da respiração como no gerenciamento do estresse. Naquela época, sei lá, uns 15 anos atrás, eu até brincava, não existe trabalho prospectivo duplo cego randomizado que diga que se a pessoa respirar mal ou não, você vai ter. Mas, assim, a prática, muitas vezes, ela é soberana e hoje os trabalhos já existem informando essa importância e eu me surpreendo como o gerenciamento do estresse, a questão da boa respiração, a tranquilidade da gestante favorecem o desenvolvimento também do bebê de forma adequada e também um parto e uma recuperação pós-parto adequada. Isso parece o básico, né, Ícaro? Mas a gente muitas vezes tem que focar no básico que faz a diferença, né? Quem não foca no básico não deveria partir para o avançado, porque senão a pessoa vai direto para o avançado sem o básico, os resultados são erráticos, muitas vezes desfavoráveis, e você nem sabe o que fazer pela pessoa ou condena o que acertaria, o que funcionaria, porque o básico está deficiente. E olhem, gente, o Dr. Glaucio é um dos médicos mais embasados na literatura que eu conheço. Então, para ele chancelar algo é porque funciona, tá? Sigam esse cara. Vamos lá, então. Terceira coisa, exercício físico regular. A gente sabe que para não grávida e até para o homem, porque a gente esquece do homem, mas a qualidade do esperma, do material genético que ele vai passar e tudo, depende dele também manter bons hábitos de vida, tá? Mas vamos voltar para a mulher. Sobre exercício. O exercício é importante para otimizar a circulação, que é fundamental para os nutrientes chegarem à placenta e daí para o feto, e para as toxinas terem o turnover de desintoxicação através do organismo da mãe. Os exercícios são fundamentais para o equilíbrio hormonal, são fundamentais para você absorver direito os nutrientes da parte intestinal, para o bem-estar, enfim. Aí vem aquele mito, Glaucio, que eu sei que tem pergunta nesse sentido também. Grávida não deve fazer exercícios no primeiro trimestre, que alguns obstetras falam de jeito nenhum, e que no último trimestre, se a barriga estiver grande demais, não deve fazer exercício. Eu acho isso mito e que tudo deve ser feito com moderação. Qual a luz que você pode jogar nesse assunto? Hábitos saudáveis de vida, eles devem permanecer também na gravidez. Então, se a mulher já praticava atividade física, ela deve permanecer na sua atividade física. Muitas vezes existe uma recomendação de você reduzir algo em torno de 30% da sua atividade física e, lógico, procurar algumas atividades físicas que não aumentem o risco para a sua gravidez. E, assim, não são tantas as atividades físicas que vão aumentar esse risco todo. Então, eu não tenho preconceito. Inclusive, as gestantes que já faziam crossfit, elas podem continuar fazendo crossfit, elas podem continuar fazendo a musculação, elas devem... Agora, sim, elas precisam do acompanhamento com um profissional
adequado, né? Então, o que é importante é você ter essa boa relação com sua cliente, certo? E muitas vezes, o que eu vejo e fico preocupado é que, tipo assim, uma mulher já não fazia atividade física. Aí, de repente, engravidou. Aí, agora, grávida, quando você tem as diversas modificações no organismo da mulher, ela inventa de praticar o máximo de atividade física possível. Então, assim, não existe, né? Então, o que precisa ter é o bom senso, né? Você precisa ter, né, os hábitos saudáveis. Eu recomendo a atividade física. E, lógico, em algumas situações, eu pego muitas gravidezes de alto risco. Aí a gente tem uma preocupação maior no primeiro trimestre, né? Uma cliente que já perdeu 1, 2, 3, 4, teve casos de várias perdas, você tem uma preocupação maior. E aí você pode lançar mão de outros tipos de atividade física. E aí a gente delega, é simples, coloca um profissional de educação física para dividir responsabilidade contigo e orienta essa mulher. Porque muitas vezes você não precisa do crossfit, você não precisa da musculação. Você precisa de um yoga, você precisa de um pilates. Eu sou muito simpatizante dos exercícios na água, entendeu? Então, existe uma gama de atividades físicas que a mulher pode realizar sem problema nenhum para o bebê, certo? Então, é importante você ter esse diálogo com sua cliente, com sua gestante e com o educador físico. Muitas vezes, existe até um pedido de costume que a gente recebe, pelo menos aqui em Recife, eu não sei como é a realidade dos outros lugares, de quando a gente recomenda atividade física, eles querem um laudo. Poxa, não era para ser assim. Era para a gente dar um laudo que a mulher não pode fazer atividade física. E não que ela pode fazer atividade física. Daqui a pouco a gente vai dizer, olha, eu vou dar um laudo para dizer que você pode beber água, para dizer que você pode dormir bem, para dizer que não. O que a gente tem que fazer é o contrário. Quando não tiver indicação, aí você né, faz o seu laudo. O que eu vejo é a questão tanto da medicina defensiva como das outras especialidades de forma defensiva. Não, eu não vou, porque se eu fizer alguma coisa, a culpa é do obstetra que liberou, né? Então, muitas vezes, quando pedem esse laudo, eu até escrevo o laudo e coloco, podendo ser, devendo realizar atividade física sob supervisão de profissional especializado na gravidez. Então, aí ninguém vai poder brincar aí com as gestantes para fazer, né, aumentar a carga dessas pacientes, sabe? Eu me preocupo, muitas vezes eu vejo que elas querem, tipo, fazer um pouco mais de atividade física na gravidez do que fazia antes. Essa é a preocupação. E graças a Deus, a medicina tem avançado, e a obstetrícia e a ultrassonografia tem avançado bastante para identificar algumas situações de risco. Então, no primeiro trimestre já se realiza a ultrassonografia do colo uterino para saber o comprimento e o risco de parto prematuro, e também a pulsão da placenta. A placenta de inserção baixa, ela realmente vai limitar a atividade física das gestantes. Mas são situações excepcionais. Em geral, a gente está falando de gravidezes de baixo risco, e para essas gravidezes você não vai ter uma contraindicação. E ainda digo mais, para as gestantes de alto risco, essas pacientes, por exemplo, que têm antecedente de pré-eclâmpsia, das síndromes hipertensivas na gravidez, de diabetes gestacional, essas também precisam de atividade física, porque é isso que vai realmente diminuir o risco delas, juntamente com outras medidas que a gente pode fazer. Então, a questão da atividade física não tem polêmica, é para fazer atividade física. Quando tiver algum problema de risco, é que a gente bloqueia. Existe um medo maior no primeiro trimestre? É lógico que existe. É lógico. No primeiro trimestre você tem muitas modificações, mas não há contraindicação numa gestante saudável. Lembrando que a gente vai falar sobre suplementos daqui a pouquinho, mas toda essa base é fundamental antes de você recorrer a suplementos, ok? Senão os intestinos não funcionam direito, ou vai constipar, ou vai soltar, e você não absorve direito os nutrientes, mulher. Vamos então para o quarto hábito. A gestante tem que dormir, porque o sono é importante para o cérebro dela, para o cérebro do bebê, para o desenvolvimento da placenta, para o desenvolvimento da criança, para a troca de nutrientes, para a desintoxicação. E tem aqueles mitos, né, de que a gestante ela precisa ser deixada dormir o máximo possível, de que a gestante, se ela estiver sonolenta demais, algo não está indo muito bem, ou então que basta dormir as 8 horas de sono por noite e está valendo. O que vale mesmo é acordar descansada e ter uma dinâmica de sono adequada, não é, Glaucio? O que você pode falar? Isso, também existe evidência científica sobre o gerenciamento do sono. As
gestantes muitas vezes de alto risco, estão relacionados com hábitos de sono ruins. Por exemplo, tem uma população que a gente até brinca, né? Fator de risco, profissional de saúde, sobretudo de enfermagem e principalmente médicos que trabalham em regime de plantão. Já se expõe ao estresse biológico, ao estresse da profissão e agora ao estresse da questão como é, fuso horário, não, do relógio biológico. Então, no período que é para se estar descansando, a mulher, somente a gestante aí nesse caso, ela está trabalhando. Então, assim, é complicado. Não é fisiológico. Existe o trabalho à noite, de madrugada, né? Eu mesmo gosto de estudar, muitas vezes por necessidade de estudar de madrugada, né? Muitas vezes é mais tranquilo, muitas vezes é o tempo que a gente tem, mas, assim, na gravidez, não tem como você fugir. A gente tem que... A gravidez é como se fosse literalmente um preparo para a maternidade. Se você quer que seu filho durma bem, se você quer realmente educar suas crianças, você também tem que fazer. Então, você tem que adquirir esses bons hábitos. Então, até pela questão existe uma associação entre o aumento dos níveis de melatonina e a diminuição de pré-eclâmpsia, porque como a melatonina, assim, além de ser o hormônio do sono, ele é excelente antioxidante, então os níveis sanguíneos de melatonina, eles estão correlacionados com o menor risco de síndromes hipertensivas. Então, assim, não tem também o que discutir sobre esse hábito, né? É fundamental, a mulher tem que dormir bem. Essa questão do hábito do sono, ele é tão interessante fisiológico que até por uma questão de fisiologia, a gestante no começo da gravidez, ela já tem um sono aumentado. Então, até fisiológico, até o organismo meio que faz com que isso seja um hábito meio que forçado, né? A mulher costuma ter mais sono no início da gravidez. Ícaro, você está aí? Parece que ele está com problema aí na conexão, né? Alguém está vendo o Ícaro aí? Ícaro? Bom, acho que eu vou seguindo aí, enquanto ele volta, não sei o que é que... Vocês estão vendo o Ícaro aí, pessoal? Alguém pode responder, que eu não estou conseguindo ver, não, né? Mas vocês estão me escutando bem? Certo. Ele está parado aí, né? Ok. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Se por acaso ele voltar, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Ícaro, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele. Aí, daqui a pouco, eu vejo se ele entra de novo. Eu vou desconectá-lo e depois eu vou pedir para ele vir de novo aqui para a gente... Um minutinho só, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ok. Bom, vamos lá. Se ele aparecer de novo, eu vou prestar atenção aqui e a gente vai entrar com o Ícaro. Eu vou... tá vendo o Ícaro, mas ele não está falando, né? Ele deve entrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu aceito o convite dele. Bom, antes de entrar na suplementação que eu estou aguardando o Ícaro, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da alimentação, tá bom? Não existe... Pronto, já chegou. Agora... Tá voltando, ele tá vindo aqui. Tá conectando. Acho que a internet dele tá um pouquinho ruim. Agora voltou. Ícaro, você voltou, meu amigo. Boa noite novamente. Agora, vamos lá. Vamos lá, Glaucio. Você estava falando da mesma... Foi. Mas, assim, não foi nada demais, não. É a questão da correlação entre os bons níveis de melatonina e a diminuição no risco de pré-eclâmpsia, que já existem trabalhos que falam sobre essa correlação. Aí, muitas vezes, o pessoal pergunta, poxa, então, vamos lá, vamos suplementar melatonina, etc. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma higienização do sono, vamos melhorar a tua qualidade do sono, que aí, de repente,
você melhorando esse hábito, você não precisa nem suplementar, entendeu? Pois é, Glaucio, a gestante já tem níveis de progesterona aumentados, não é? Então, teoricamente, ela tem que dormir melhor. Se não está dormindo melhor, é fundamental investigar por quê e resolver isso, né? Porque o sono é fundamental. Isso. Sem contar que a progesterona aumenta os níveis de GABA e melhora no cérebro a entrada do GABA e o efeito do GABA. Teoricamente, é para a gestante conseguir ter sono melhor, também mais e acordar mais repousada. Se isso não acontecer, tem que ir nas causas, né? Bom, antes de ir para a suplementação, eu queria falar sobre diminuir o estresse e intoxicar. Isso é fundamental, né, Glaucio? Lá no site eu tenho sessões sobre estresse e sobre desintoxicação. O que você pode falar sobre isso para a gente ir para os suplementos depois? Então, a gente muitas vezes observa que muitas gestantes, elas querem fazer uso cada vez mais de suplementos vitamínicos, mas continuam com a alimentação ruim, muitas vezes até se intoxicando, né? Então, um dia desse teve uma polêmica quando eu coloquei a questão do sushi, mas tem trabalho na literatura que falam da intoxicação do sushi, de metal pesado, até pela questão da contaminação do peixe, né? E principalmente na questão da contaminação, até a questão infecciosa mesmo. Então, o que eu vejo é que muitas vezes tem coisas que não dá para admitir. Por exemplo, às vezes o pessoal fala terrorismo nutricional, mas refrigerante, não tem nenhum guideline que diga que gestante tem que tomar refrigerante. Não tem. Tem trabalho falando contra, entendeu? Aí o pessoal disse, não, o cara é terrorista. Não é. A gente... Recentemente eu estava conversando com uma nutricionista do hospital onde eu trabalho, e eu comecei a querer, eu quero até ouvir a opinião de vocês, tanto sua como de alguns nutricionistas, que eu vejo, tem muita gente aqui, sobre a questão da dieta, né? Eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou radicalizar não, tá bom? Porque se eu radicalizar, acho que até não vão querer que eu faça os partos aqui. De repente colocar dieta sem glúten, sem lactose, etc. Tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que é mais correto. Eu vou colocar na dieta sem produtos industrializados. Estou cometendo algum erro? Não. Eu posso até liberar que aqui em Recife a gente tem uma água de coco que vende que é produzida e às vezes é só armazenada no recipiente de plástico. A gente sabe que tem a questão da dificuldade do plástico, etc. Tal, né? Bisfenol A. Mas aí, assim, queira ou não, chega a ser um produto praticamente in natura, ele só está embalado. Então, essa é a questão da água de coco, né? O suco que é produzido lá na Copa mesmo. Então, eu estava querendo colocar. Então, foi uma polêmica, porque vai deixar de vir alguns queijos processados, algumas torradas, algumas geleias. Então, poxa, é complicado. Mas, voltando à questão do gerenciamento do estresse, eu me lembro, inclusive, de uma cliente, eu nunca mais vou esquecer, de uma cliente que foi para o meu consultório, depois de ter tido algumas perdas, e aí sentou super braba e fez, olha, eu vim aqui porque já é o 8º obstetra que eu venho, que não prescreve metilfolato, e eu tenho essa mutação, e eu quero saber se você vai prescrever. Eu disse, mas deixa eu lhe examinar. Aí eu fiz a consulta, etc e tal. Pois não, aí eu receitei o metilfolato para ela, e aí pronto. Na segunda consulta, ela voltou ansiosa do mesmo jeito, certo? E aí eu cheguei e falei, olha, peraí, vamos conversar um pouquinho. Não é só o metilfolato que vai resolver isso aí. Até porque, quando você tem... Muitas vezes, quando você está mais estressada, não é o estressado, no caso, não é exatamente uma coisa isolada. Existem mecanismos bioquímicos que explicam isso aí. São reações bioquímicas, tem a ver com a produção dos neurotransmissores, a importância do GABA, como você falou, a questão da metilação do DNA é importante na produção de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, até mesmo adrenalina e noradrenalina. Então, uma vez, quando eu cheguei para falar para essa cliente, que teve inclusive algumas perdas, eu disse, olha, veja só, a enoxaparina, que é um anticoagulante, é super importante no seu caso, teve algumas perdas, ela tem trombofilia, o metilfolato é fundamental, mas deixa eu te dizer um negócio, eu acompanho muito esses casos, sabe? E eu não sei mais trabalhar sem gerenciar bem o estresse. Então, você precisa também no acompanhamento psicológico, você precisa gerenciar bem
essa questão do estresse. E por incrível que pareça, ela era psicóloga. E aí eu recomendei um psicólogo. Todo psicólogo tem que fazer acompanhamento com psicólogo também, né? Pelo menos existe essa recomendação, não sei se estou falando alguma besteira. E aí, é o que a gente chama de transdisciplinaridade. Você coloca a outra profissão para ajudar na sua, invadindo um pouquinho o seu espaço. Você muitas vezes ajuda a tranquilizar. Eu canso de tranquilizar minhas clientes. Às vezes a cliente até liga para a gente não, só de atender o telefone ela já fica tranquila. Muitas vezes até na ultrassonografia, quando a gente mostra o bebê, ela fica mais tranquila também. E aí, essa questão de gerenciamento do estresse é fundamental. Enfim, essa cliente ela não aceitou essa metodologia, ótimo, melhor, porque a gente ia bater de frente em algum momento. E eu mesmo não sei mais trabalhar sem mexer também com essa parte de gerenciamento do estresse, sabe, Ícaro? A gente vê que faz a diferença. Eu tenho inúmeros casos de desfechos negativos quando você teve um mau gerenciamento do estresse. Porque é uma cascata, é uma bola de neve, está tudo interligado, o sistema nervoso, ele não está, digamos assim, desconectado dos outros órgãos, não. Então, a pessoa que tem mais ansiedade vai se estressar mais, né? Vai comer de forma ou a mais, muitas vezes até a menos. Também não vai absorver os nutrientes direito, então, talvez não beba nem água direito. Então, é tudo muito interligado, não dá para você colocar a responsabilidade em um nutriente isolado, sabe? Não adianta. Não é assim. É exatamente o contrário. É você, poxa, usa técnica de relaxamento, né? Trabalha... a gente já sabe que a gravidez, inclusive, altera a questão do status emocional da mulher. Então, como é que a gente não vai valorizar? Às vezes, a questão do hormônio da tireoide, você precisa se preocupar mais, porque aí você vai ter muito mais relação entre depressão pós-parto e muitas vezes gluco arterial, ou até os distúrbios de ansiedade na mulher no período da gravidez. Às vezes é o hipotireoidismo. E você não avaliou, às vezes você julgou, sabe? Então, é preciso avaliar isso com calma. E como eu falei no começo, como as mulheres elas vêm tendo hábitos muitas vezes estressantes, não tem como. Ontem mesmo eu tive uma cliente que eu adoro, um exemplo de cliente, ela tomava 4 remédios controlados antes de engravidar, a gente não, né? Transdisciplinaridade, ela tem um psiquiatra que pensava como eu, e a gente foi reduzindo esses medicamentos com orientação do psiquiatra dela, ela foi melhorando seus hábitos, ela melhorou a questão do sono, do estresse, se alimentou melhor, acho que perdeu mais de 10 quilos, e aí aumentou a fertilidade e engravidou, certo? Tá indo tudo bem, até que ontem um gatilho, né? Teve uma situação de estresse no trabalho, e aí descompensou. É lógico, a gente não pode chegar e dizer que é fácil. Não, não é fácil, é difícil nesse período de gravidez. Mas imagine se a gente não tivesse preparado antes, o que é que poderia acontecer? Então, antigamente, eu costumo até dizer, e eu falo assim, com a maior naturalidade do mundo, como eu disse antigamente, né? Antigamente, uma gestante também chegava para mim e dizia, doutor, eu perdi um bebê, mas disseram que foi susto. Então, quando ela dizia isso, foi uma raiva. Aqui tem muito isso, principalmente algumas gestantes do interior. E às vezes eu ria. Eu dizia assim, desculpa. Eu dizia, olha, não tem trabalho na literatura que diga que o susto vai causar o aborto, sabe? Eu muitas vezes menosprezava. Quando, na verdade, hoje eu peço desculpas sobre essa situação, né? Na verdade, o mau gerenciamento do estresse, ele pode afetar, sim, negativamente a gravidez. Eu acredito piamente que o mau gerenciamento do estresse pode levar a desfechos negativos dos mais simples aos mais complicados. Graças a Deus, em geral, ocorrem os mais simples, né? E aí, de repente, tem a sensação de dor pélvica, o bebê para de mexer, e aí a gestante vai para a urgência, vê que está tudo bem, e aí segue adiante. Então, mental também, não tenho o que discutir. Eu acho que Ícaro tá com uma conexão ruim, e aí eu vou tocando aí por enquanto, tá bom? Se por acaso ele chegar de novo, avisem, e aí a gente toca aí a live, tá bom? Bom, sobre a questão, vou tentar entrar no tópico, chegou o homem de novo. Eu estou querendo entrar no tópico da alimentação e suplementação, né? Principalmente, né? Para a gente ver se
Tá entrando aí. Conectando. Ícaro, meu amigo. Tenha fé, voltei. Eu já mandei trocar o modem aqui do consultório, porque... Então, eu acabei terminando a questão do gerenciamento do estresse na gravidez, sabe? Uhum. Assim, tem outros hábitos de vida saudáveis que são fundamentais com.br e também lá no icaro.med.br/12 passos, tá bom? Mas, se você, gestante, já entendeu a importância desses hábitos e já está otimizando água, comida, exercício, sono, respiração, gerenciamento de estresse, desintoxicação, conforme está lá no site dele e no meu. Aí sim, Glaucio, a pergunta que não quer calar. Quais seriam os nutrientes bons da gestante ter da alimentação ou da suplementação? Então, primeiro que o que precisa é uma alimentação saudável, né? Baseado principalmente no Guia da População Brasileira, que foi lançado, se eu não me engano, em 2016. Eu não sei se foi 14 ou 16. E nessa recomendação é comer comida de verdade, basicamente. Fugir dos alimentos industrializados, preferir os alimentos in natura, porque aí você vai ter uma boa fonte de nutrientes, né? Os guidelines sobre a questão da suplementação, eles informam sobre a importância, principalmente de ferro e ácido fólico, certo? Mas a gente sabe que outros nutrientes, eles também são importantes, né? Hoje em dia, a gente não suplementa apenas para as nossas clientes o ácido fólico, ou mesmo isoladamente o ferro. O que, na verdade, muitas vezes a gente precisa saber é como é que estão os hábitos, como é que está a ingestão de nutrientes dessa pessoa, como é que estão os exames laboratoriais, para a gente traçar também uma suplementação personalizada, baseada na bioquímica da paciente, baseada na absorção, porque, por exemplo, se a gestante é gastroplastizada, ou seja, ela se submeteu à cirurgia para redução do estômago, a absorção dela é muito pior. Então, a suplementação dela é diferente. Se ela tem um antecedente de pré-eclâmpsia, eu vou suplementar de forma diferente. Se tiver um antecedente de diabetes, ou se for um paciente que está acima do peso, eu também vou suplementar diferente. Então, assim, não existe uma receita de bolo, sabe? Eu tenho estudado isso bastante. Tenho me surpreendido como a composição dos polivitamínicos são diferentes, como existe também, infelizmente, o marketing negativo disso aí. Infelizmente, tem muita gente conhecida vendendo, entre aspas, diversas benesses, diversos efeitos absurdos de determinados suplementos e muitas vezes até condenando outros que são fundamentais, tá certo? Eu sou a favor da suplementação polivitamínica, de polimineral, com muito bom senso, tá certo? Todo mundo sabe que eu sou um defensor do ácido fólico, tá certo? Se tivesse que escolher eu escolheria de nutriente, de vitamina, eu escolheria a vitamina B9, o ácido fólico, que muitas vezes foi muito mal compreendido recentemente na literatura, e infelizmente em muitos Instagrams, sabe? Mas não tem o que discutir. A suplementação polivitamínica, desde as vitaminas lipossolúveis, né, vitamina A, vitamina D é fundamental, vitamina E, vitamina K também, mas numa menor proporção, porque a gravidez já lhe coloca num sistema procoagulante. A gente precisa ter muito cuidado nessa questão da vitamina K. Eu pego muita prescrição de vitamina K, onde muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe da gravidez. A vitamina A você também tem que ter bastante cuidado, porque ela em excesso pode causar malformação, né? Existe um limite tolerável da vitamina A. As vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, B9, que é ácido fólico, são fundamentais nos processos de metilação do DNA. Vitamina C como excelente antioxidante. Todas as vitaminas, elas terão sua importância. Os oligoelementos também, minerais traço, ferro, selênio, iodo, são fundamentais. Zinco, cobre, né? Então, o que a medicina ortomolecular muitas vezes preconiza, aquela medicina ortomolecular raiz, entendeu? Não é aquela medicina ortomolecular Nutella, digamos assim, de ultra mega doses, entendeu?
A gente precisa ter um bom senso, tá bom? Em relação a isso. Então, eu não sei como é que você quer fazer, se a gente fala de algum nutriente em especial, de algum vitamina, sabe? É preciso a gente ter muito cuidado em relação a isso, porque se eu sair daqui, pelo menos, com a questão do ácido fólico, que foi muito mal interpretado, sobretudo em 2016, com um trabalho sem comentários que foi produzido lá em Baltimore, que inclusive ele sequer foi publicado, e aí relacionou o risco do ácido fólico com autismo, quando na verdade é exatamente o contrário. O ácido fólico protege contra o autismo, né? As gestantes que suplementam ácido fólico têm o bebê com o desenvolvimento do sistema nervoso central muito melhor do que quem não suplementa, certo? A questão é que não se entende que o risco não é o ácido fólico, é a não metabolização do ácido fólico. O ácido fólico, inclusive, é muito bem absorvido e, às vezes, você tem uma situação errônea. Você vai dosar no sangue, vê que o ácido fólico está alto, e aí você traz uma conclusão, assim, fantástica, sabe? Diz, como está elevado, e aí foi isso que causou. Ou seja, tipo assim, ou se metabolizou, ele pode estar alto mesmo, chegou na corrente sanguínea, né? Na verdade, se absorveu. E se metabolizou, na verdade, você não tem o que saber. Porque, na verdade, você quer saber a função bem direitinho do ácido fólico? Vá para a clínica, veja a produção de neurotransmissores, que é um dos caminhos que o ácido fólico vai para o ciclo da tetrabiopterina, e, principalmente, veja o caminho via homocisteína. Então, quer avaliar ácido fólico, dose homocisteína, entendeu? E aí você vai poder raciocinar. Mas, assim, eu estou à disposição. Se você quiser começar falando um pouquinho de cada um, o que é que eu acho de cada ponto, eu não sei, do jeito que você achar melhor. Vamos lá. Eu vou fazer o papel do advogado. Vamos lá. Na minha opinião, quando eu confio muito em você, e mesmo sabendo que na gestação, muito do que o senhor poderia passar, o senhor não vai fitoterápicos e altas doses. O que normalmente eu passo como um protocolo, e eu queria que você auditasse meu protocolo, grande Glaucio. Primeiro, vamos lá. Ômega 3 em doses mais altas. Eu prescrevo de 2 gramas a 4 gramas de ômega 3. Prescrevo polivitamínicos e minerais importados, porque os bons que eu vi importados têm substâncias corantes e companhia menor e tem quantidades melhores embasadas de vitaminas e minerais, como, por exemplo, da Life Extension, da Now Foods e até o da GNC, tá? Outra coisa eu procuro manter um nível de vitamina D 60, e quando reponho a D3, procuro não passar de 10 quilos desse nível, junto a K2 MK7, não a K1, porque a K1 é pró-coagulante, mas os estudos já comprovam que a K2 não tem efeito, vai ajudar na dinâmica do cálcio no organismo, né? E quando eu tenho que repor a gestante, eu procuro repor metilcobalamina, que é a forma ativa da B12, e hidrofolato, que é a forma ativa do ácido fólico, porque nem autorizando os exames que vão avaliar o polimorfismo da enzima, né? Se ela vai converter ou não, assim como metiltetrahidrofolato redutase, ou as enzimas de conversão da B12. Então, eu tenho visto bons resultados com as poucas gestantes que eu acompanho. Por que eu passo gestante? E aí, sobre isso que eu falei, estou fazendo besteira? O que você me diz? Então, vamos lá, né? A gente pensa bem parecido, tá bom? Ômega 3, então eu costumo sempre dizer, poxa, se está dando certo fora da gravidez, mantenha na gravidez, certo? Agora, então assim, em relação ao ômega 3, eu também sou praticamente do seu time, né? Em relação sei lá, 2, 3, 4 gramas de ômega 3. Agora, assim, eu tenho duas características. Eu odeio citar marcas, eu não gosto de citar marcas, é uma coisa minha. Se procurar, é difícil vocês encontrarem eu falando sobre... Muitas vezes existe até uma dificuldade, os clientes até perguntam, mas qual marca você recomenda? Assim, bom,
Hoje a gente está 25 de fevereiro de 2018. Eu não tenho rabo preso com ninguém, nem a indústria farmacêutica, nem a indústria de suplementação, nada. Então, eu não tenho rabo preso. Sei dessa dificuldade, é lógico, existem diversas, tanto farmácia de manipulação como até as farmácias tradicionais. Infelizmente, é uma grande verdade o que eu estou dizendo, alguns produtos de indústrias bem conhecidas lá fora, eles são melhores do que aqui, mas aí, Ícaro, eu sou pernambucano, a gente é muito bairrista, então também não dá para fugir de uma realidade, principalmente porque a gente tem que lembrar a importância da gente, não só para o público do Instagram, Facebook, cada vez mais é uma população, não é mais tão homogênea assim, tem muita gente de outras classes, e aí não dá para a gente também meio que bioquimicamente defender algumas coisas, sabe? Por exemplo, é lógico, se você me perguntar bioquimicamente se eu acho a metilcobalamina melhor do que a cianocobalamina, eu acho, entendeu? Mas a cianocobalamina é infinitamente mais barata do que a metilcobalamina. O ácido fólico per si também vai ser muito mais barato do que o metilfolato. Então, se a gente, pelo menos, trouxer essa realidade para a população em geral, então, sobretudo na questão do ácido fólico, que é muito barato, eu acho que a gente vai trazer um benefício para a sociedade.